Olá, tudo bem? Mais uma aula, mais uma videoaula. Espero que vocês estejam bem. Hoje a nossa área de conhecimento é ética e cidadania, certo? Então, peguem um livro de vocês, o livro de ética e cidadania, e vocês vão abrir na página 95. Juntos vamos fazer a leitura, vou explanar um pouco sobre as regiões atingidas pela fome. Então, em nosso livro, fala o quê? A população com a fome. A fome é um grande problema para a sociedade atual, pois cada dia mais as pessoas passam a ser excluídas do mercado de trabalho ou sofrem, situações como violência, conflito armado, mudanças climáticas e superpovoamento nas grandes cidades. Esse superpovoamento, o que é? São pessoas que migram de uma cidade para outra em busca de condições melhores. Com isso, a fome deixa de ser apenas um problema isolado e passa a ser o quê? Passa a ser um problema de saúde mundial, pois provoca inúmeras doenças, comprometendo o desenvolvimento das pessoas, que é o principal, é o desenvolvimento das pessoas. Porque a partir do momento que ela não tem o que comer, ela não vai estar com a saúde boa, não tem uma saúde legal. E isso vai causar, além de que doença, além da fome, as doenças. Milhões de pessoas são afetadas pela fome no mundo, certo? Principalmente na África. Por isso que hoje eu trouxe a ilustração para vocês, aqui, o mapa, certo, dos continentes. E aqui, nós temos, próximo ao Oceano Atlântico, África, certo? A África aqui é um continente onde as pessoas passam muitas necessidades, onde concentra as nações mais empobrecidas do planeta, ou seja, onde as pessoas têm aquela necessidade e não tem como conseguir desenvolver-se, para poder adaptar-se no que estão vivendo. Enquanto isso, outros tantos milhões de pessoas desperdiçam alimento. Porque todos os dias nós vimos que lá em oficina de negócio, nós estudamos sobre o desperdício. E lá eu mostrei um gráfico para vocês que mais de 55 milhões de pessoas no país que desperdiçam alimentos, não reaproveitam, não compra só o necessário que vai consumir. No Brasil também temos muitas pessoas em situação de fome. É preciso exigir dos governantes, das políticas sociais, mais eficiência para começarmos a resolver esse problema, certo? Ao mesmo tempo, enquanto a sociedade precisamos pensar numa ação no qual concentra-se a coletividade de ajudar essas pessoas. Na página 96, nós temos uma atividade para ser desenvolvida, certo? Para ser feita. Primeira questão: a fome é um dos maiores problemas do mundo. De que maneira seria possível solucionar esse problema? Então você vai pensar, repensar de qual maneira podemos resolver esse problema. Que continente atualmente é mais atingido pela fome? Qual o continente que eu mostrei para vocês? Aqui, muito bem, a África. Localize e pinte abaixo o continente mais afetado pela fome. Vocês no livro vão encontrar esse mesmo desenho, e vão colorir, principalmente aqui,
onde está localizado a África, tá? Eu coloquei até a florzinha aqui, ó, para ficar mais identificável, certo? Para resolver o problema da fome, é necessário que todos tenham acesso a alimentos suficientes para uma vida saudável e ativa. Se você fosse um governante, que estratégia você usaria para resolver esse grave problema que é a fome no mundo? Agora é com você, você vai pensar. Se você fosse um governante, o que você ia fazer, quais as ações que você ia fazer para acabar com a fome no mundo? Quinta questão, vocês vão ler o poema A Fome, de Ieda Rocha, e depois vão fazer a interpretação. Interprete o poema e escreva com suas palavras o que você entendeu. Vou ler para vocês. A fome e a miséria, que destrói parte do mundo, pois extingue a existência de pessoas como Raimundo, José, Benedito ou Maria. Todos aqueles que estão a sofrer, dias, meses, anos e vida. E não há distinção entre o anoitecer, pois o dia desaponta, e lá no lixo da cidade buscam satisfazer sua básica necessidade. A vida é banalidade, fantasia, alucinação. Não faz sentido ser criança, ser jovem ou ancião. É desenvolver-se apressadamente a dor social. Quando adoece, não há leito nem hospital. É uma dor que humilha, maltrata, elimina a vida. E para saciar não precisa só de comida. Chama-se por dignidade, justiça e igualdade. São gritos sem esperança, em busca da liberdade. São vidas que no mundo, em cada país ou nação, buscam ansiosamente da vida à concentração. Belíssimo poema, né, de Ieda Rocha, e vocês vão reler em casa e fazer a interpretação escrita do que você entendeu. Na página 96, vamos pesquisar. Muitas pessoas lutam para conseguir melhores condições de vida para os seus semelhantes. Essas pessoas entenderam que poderiam fazer muito mais por quem precisa de auxílio. A seguir, temos dois grandes personagens que abraçaram essa causa. Com a ajuda do educador, pesquise sobre suas vidas e suas ações e escreva no espaço abaixo. Dessas pessoas é a irmã Dulce e a segunda pessoa é o Gandhi. Só que nós temos a biografia do Gandhi aqui presente no nosso livro de Ética e Cidadania. Folhei o livro, dei uma pesquisada. Sétima questão. Leia o texto informativo. Número de vítimas de fome cai para menos de 800 bilhões. Vocês vão ler esse texto em casa, é um texto informativo da sexta questão e ele traz também umas questões para ser interpretada de acordo com a leitura. Agora é com você. Responda as perguntas abaixo. Então você vai ler o texto e vai responder todas as questões, certo? De acordo com o texto. Indo agora para o nosso segundo texto, bom, são cidadãos invisíveis, que também, né, engloba a pobreza, tá bom? Vamos lá. A palavra invisível se refere-se a algo que não se pode ver, certo? Mas no caso que nós estamos falando, a palavra invisível está associada a outros significados. Esses significados, né, vai depender da cultura, do tipo da evolução que a sociedade tem. Quando o termo é associado a uma pessoa, significa que a pessoa é invisível? Não significa. Significa que a pessoa não teria
visibilidade, ou seja, ela não é reconhecida, né, na sociedade como um cidadão. As diversas mudanças nas relações humanas, né, se observarmos nos dias atuais, o consumismo exagerado, o preconceito, são alguns conflitos que tornam as pessoas invisíveis, né, sem expectativa no convívio social. Infelizmente, essa é uma dura realidade. O desrespeito às pessoas que estão fora do mercado de trabalho, as que não têm documento de identificação, os mendigos, os moradores de rua, os emigrantes, os clandestinos. Todas essas pessoas são classificadas como pessoas invisíveis. Por quê? Porque eles não têm onde morar. Eles vieram de outros países em busca de moradia, de trabalho digno, porém muitos deles não conseguem. Muitas pessoas que vivem na rua, né, os mendigos, eles não têm documento, não têm a identidade. Por isso que eles são classificados como cidadãos invisíveis. Assim, a sociedade perde o quê? A qualidade de vida, né? A maior isolamento social. O preconceito impede novas relações, né? As pessoas ficam em situações que nós podemos chamar, né, um nomezinho bem específico, negligência, certo? Que eles não existem e sente o quê? Sente o descaso das outras pessoas em relação a eles, né? A vida que eles estão vivendo. É necessário que haja uma mudança. Essa mudança tem que vir de cada um. Eles precisam de um amparo, de um auxílio. Esse amparo tem que ser direcionado para que eles busquem uma melhor solução, uma melhoria na vida, né? Encontre um rumo que ele possa se desenvolver fisicamente, né, e mentalmente, e busque uma estrutura digna, certo? Agora vocês vão ter que fazer a atividade da página 103, relacionado aos cidadãos invisíveis, a quem o texto chama de cidadãos invisíveis. Então ficou bem, né, explicado, bem, bastante nítido a quem ele se refere como cidadãos invisíveis. Por que isso acontece? Quais os prejuízos essa conduta pode causar à sociedade? Como podemos agir para que isso não aconteça? Explique com suas palavras a frase: ultimamente, o mundo anda muito doente. Explique também como curar essa doença referida ao mundo. Vamos pensar, organizar nossos pensamentos, nossas ideias, para poder colocarmos no papel, certo? O outro texto que eu tenho para apresentar para vocês, também relacionado à pobreza, os cidadãos invisíveis, é a violência no mundo. A violência é caracterizada por qualquer ato que atinja a integridade do semelhante, seja de maneira negativa ou degradante. Isso, qualquer ato que machuque o próximo, né, cujos ferimentos ou danos são mais sérios, sejam eles físicos ou psicológicos. A integridade de uma pessoa é um conjunto de todas aquelas que propõem o bem-estar do cidadão. E ele também, né, quando somos violentos, né, quando praticamos a violência com o próximo,
nós estamos agredindo, né, o nosso semelhante, ele pode acontecer de várias formas. Quais são os tipos de violência que podemos, né, que encontramos no nosso dia a dia? Tem a violência silenciosa, certo? Essa violência, ela é a questão da agressão física, certo? A violência simbólica, que você agride o outro a partir de símbolos, certo? A violência bem conhecida no meio, né, que hoje é um auge, que é o bullying, né? Então, o bullying é uma violência, né, psicológica, de pressão psicológica, né? Quando tratamos com indiferença o próximo, o colega, isso está causando bullying, né? O maltrato, né, com o próximo, certo? E também a violência doméstica. Gente, a violência doméstica também é a que está bem presente nos noticiários, né, nas reportagens, no cotidiano. A violência doméstica é aquela praticada dentro de casa. As agressões às mulheres, aos filhos, né, por parte dos esposos, né, dos pais, entre os demais parentes, certo? Então, são alguns tipos de violência, né? Tem a psicológica também, é a simbólica, a psicológica e a violência doméstica, que são o que chamam mais a atenção, né? Que chamam bem a atenção. A psicológica também prejudica muito o ser humano, certo? Agora, vocês vão desenvolver as atividades também falando sobre a violência no mundo, certo? Vamos fazer na página 109. A partir do texto, interprete e responda com suas palavras as perguntas abaixo. Como podemos explicar o que é violência? O que caracteriza a integridade de uma pessoa? Escreva exemplos de forma de violência simbólica. Como ocorre a violência doméstica? Quais são os principais fatores causados pela violência? Então, vocês vão encontrar tudo no texto. Releia o texto, certo? Sexta questão. O que a sociedade deve fazer para combater a violência? Sétima questão. Vimos no texto que a violência é mais atos violentos que outras ações praticadas por nós podem levar à violência. Você vai citar 4 exemplos que, a partir do momento das suas ações praticadas, você pode causar violência ao próximo. O que é bullying? Nona questão. Ainda hoje, prolongamos essa história de conforto entre os irmãos e hoje levantamos a mão contra quem é nosso irmão. Essa atitude se faz mais aguda, aperfeiçoamos nossas armas, nossa consciência adormeceu, tornamos mais sutis as nossas razões para justificar. Como fosse uma coisa normal, continuamos semear a destruição, a dor, a morte. A violência e a guerra trazem somente morte. Falam de morte, a violência e a guerra têm a linguagem da morte. Escreva em seu caderno uma reflexão sobre a citação do Papa Francisco. Então, a nona questão, você vai abrir o seu caderno, fazer o cabeçalho, certo? E colocar resposta da questão 9. Escreve a citação do Padre Francisco e faça a sua reflexão. A partir da citação dele, o que você entendeu? 10ª questão. Sublinhe as respostas que completam a seguinte frase. Para que não haja violência, precisamos conversar,
empurrar, ouvir o outro, aceitar a opinião e a decisão do outro ou desrespeitar o próximo. 11ª questão, tem uma música. A música fala sobre a importância do cuidar bem das mulheres. Vamos aprender mais sobre este assunto, respondendo as questões da página a seguir. Então, a música é Quem Ama Abraça, de Gabriel Moura. Você vai ler e vai fazer a interpretação da música, certo? Qual é o tema principal abordado na música? Transcreva a estrofe que mais lhe chamou a atenção e diga por quê. E a C. No quadro abaixo, faça a ilustração que possa ser usada em uma campanha pelo fim da violência contra as mulheres. Depois pinte, tá bom? Desenha e pinta. Então, essa foi a nossa aula de Ética e Cidadania. Desenvolva as atividades e não esqueça de se cuidar, tá bom? Então, um beijo. Até a próxima aula.